Nós vamos iniciar a segunda parte do nosso assunto, né? Ainda voltado para a abordagem do núcleo celular, nós vamos iniciar a segunda parte. Nós vamos falar de cromátides irmãs e centrômero, né? Uma célula que não está se dividindo, ela está em um tipo de período que nós vamos chamar de interfase, certo? A interfase é uma fase anterior ao processo de divisão celular, em que a célula tem que se preparar toda, né? Tem que fazer várias checagens para que o processo ocorra da forma mais adequada e sem erros, né? Então, são os preparativos para a futura divisão celular. O que ocorre primeiro? Ocorre o processo de duplicação dos cromossomos. Ora, se a célula vai se dividir, então todo o conteúdo que tem dentro dela vai se duplicar, certo? E com o cromossomo não é diferente. Esses cromossomos duplicados, né, eles são idênticos um ao outro, certo? Eles ficam aderidos um ao outro por certo tipo de enzima chamada de coenzinas, né, como se fosse uma cola, e eles ficam fundidos pelo centrômero, né, por um determinado ligamento no seu centro. Enquanto esses cromossomos, essas duas cópias idênticas, elas estão unidas, nós vamos chamá-las de cromátides irmãs, certo? Durante a divisão celular, cada uma dessas cromátides ela se condensa de forma independente de sua irmã. Isso quer dizer que uma pode estar mais condensada do que a outra, uma pode terminar o processo de condensação antes do que a outra, certo? Passando adiante aqui, nós vemos aqui na letra A, né, uma micrografia mostrando os cromossomos humanos condensados, ó, e aqui um esquema do processo de condensação dos cromossomos. Percebam aqui as cromátides unidas pelo centrômero, que é justamente essa estruturazinha aqui que está em laranja. De acordo com a posição do centrômero, nós podemos ter 4 tipos de cromossomos. Metacêntrico, né, que está bem no meio, certo? O centrômero bem no meio. O submetacêntrico, né, que ele está aqui a 1/3 do final. O acocêntrico, que está lá no finalzinho. E o telocêntrico, né, que já está na extremidade do cromossomo. Nós vamos ter aqui que essas extremidades dos cromossomos, né, elas são denominadas de telômeros. Elas têm uma enzima especial chamada de telomerase, né? As células embrionárias jovens produzem essa telomerase até um certo momento do desenvolvimento, enquanto que os gametas, por exemplo, produzem telomerase por toda a vida. A célula, ao se dividir, né, perde um pedaço do telômero, certo? Porém, isso não acarreta dano à célula, visto que os telômeros não possuem genes. Então, lembrem lá do que eu falei, né? Nem o cromossomo como um todo, ele não expressa em cada pedacinho um gene, certo? Tem determinados pedaços que não correspondem, não são regiões que codificam determinado gene. Quando essas telomerases elas foram descobertas, né, criou-se uma hipótese de que elas estavam relacionadas ao envelhecimento, ou seja, cada pedacinho desse que se perdia era como se as nossas células elas envelhecessem, certo? Passando adiante, né, cada trecho do DNA que contém uma informação para a produção de uma proteína denomina-se de gene. Então, atentem-se apenas aquelas regiões que têm a informação para a produção de uma proteína são chamadas de gene. Conjunto total de moléculas de DNA de uma espécie, né, que nós vamos denominar de genoma, que mostra uma região, né, de um pedaço de cromossomo que vai codificar tem informações para codificar uma proteína. Aí nós chamamos de gene. Aqui nós temos um exemplo, né, dos genomas. Lembrando aqui que nós estamos expressando aqui em megabases, né, que a unidade corresponde a 1 milhão de pares de nucleotídeos do DNA. Então vocês podem ver aqui a quantidade de cromossomos por célula, certo? Nós vamos ter aqui o fermento de padaria, né, que é o Saccharomyces, do gênero Saccharomyces, que vai ter 16 cromossomos. Nós vamos ter o milho aqui que tem 10, nós vamos ter, por exemplo, o chimpanzé que tem 24, a espécie humana que tem 23. E
do camundongo aqui até a nossa espécie, nós vamos ter 3.000 megabases. Enquanto, por exemplo, o peixe pulmonado, né, tem 50.000 megabases. A cebola tem 15.000 megabases. O milho tem 5.000 megabases. Certo? Então, tem outras espécies que têm uma quantidade maior de megabases do que a nossa. O que é um cromossomo homólogo? Então, cada célula do corpo humano de uma pessoa possui 46 cromossomos, sendo que nós vamos ter dois tipos de cromossomos, certo? O que é um cromossomo autossômico? São aqueles que estão presentes tanto no sexo masculino quanto no feminino, ao contrário dos sexuais, que eles variam entre os dois gêneros. Então, no homem nós vamos ter 44 autossômicos e um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y. Isso no organismo humano como um todo. Já nos gametos nós vamos ter 22 autossômicos e mais um X ou um Y, certo? Sempre um X ou um Y? Nem sempre. Isso nós vamos ver mais adiante quando estivermos falando de aberrações cromossômicas, mas em geral é para ter 22 autossômicos mais um X ou 22 autossômicos mais um Y. No caso das mulheres, os gametas eles são da mesma forma, né? Vai ter 22 autossômicos e um X. No caso aqui, um organismo complexo, né? Completo, ele vai ter 44 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais X. No caso do zigoto, né? Vão ter 22 autossomos e um X da mãe, mais 22 autossomos mais um X, ou 22 autossomos mais um Y que vem do pai. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que na nossa espécie, na espécie humana, quem determina o sexo da espécie é o homem. Por quê? Porque é justamente ele que tem um cromossomo sexual diferente, certo? Então, cada tipo de cromossomo de uma célula originada do zigoto, né, seja herdado do pai ou da mãe, nós vamos chamar de cromossomos homólogos, certo? São esses dois cromossomos, que um é herdado do pai e o outro da mãe. Aqui mostrando o que seriam esses cromossomos homólogos, certo? Células haploides e diploides. O que é uma célula diploide? As células elas possuem pares de cromossomos homólogos, e aí nós chamamos isso de células diploides, que tem 2 lotes de cromossomos. No caso aqui, o exemplo é o zigoto. Já as células haploides, né, são aquelas que possuem apenas um lote de cromossomos, como por exemplo nos gametos, né, nos óvulos e espermatozoides. Esses cromossomos de um par de homólogos são praticamente indistinguíveis. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma forma e eles possuem genes equivalentes. O que quer dizer genes equivalentes? Quer dizer que se você pega um cromossomo homólogo e olha lá num determinado trecho desse cromossomo que tem um gene que expressa uma determinada proteína, se você olhar no homólogo a ele, você vai olhar no mesmo trecho e vai ter o gene que expressa a mesma proteína. Então isso quer dizer que os genes são equivalentes. Diz respeito à citogenética humana, né, só a partir de 1956 foi que se conseguiu demonstrar definitivamente que tanto homens e mulheres têm 46 cromossomos em suas células. Você já deve ter ouvido falar também em aconselhamento genético, né, que a partir dos estudos, né, em citogenética humana, os cientistas eles conseguem de certa forma prever, né, risco dos filhos terem alguma doença hereditária e fazer o que nós vamos chamar de aconselhamento genético, né, que é um aconselhamento em relação a ter uma criança. A técnica mais empregada, né, para esse estudo é um tipo de cultivo, né, que se realiza em tubo de ensaio em relação ao tipo de glóbulo branco do sangue, no caso o linfócito. E aí tem aqui a descrição da técnica, né? Coloca-se esse linfócito numa solução nutritiva, depois acrescenta-se colchicina, que é um tipo de substância que vai bloquear a divisão celular na metáfase, né? Que é a melhor fase
para se observar esses cromossomos, porque eles estão bem no centro da placa equatorial. Adiciona-se uma solução hipotônica. Posteriormente, nós vamos ter a observação em lâminas e, em seguida, o pesquisador ele escolhe um conjunto completo de cromossomos, né? Tira as fotos e monta o que nós vamos chamar de cariograma. Aqui mostrando essa técnica citogenética, né? Retirada do sangue para tirar o linfócito, né? Que é um tipo de glóbulo branco. Correu o processo de centrifugação, observação à lâmina. Aqui o recorte dos cromossomos homólogos. É justamente isso que nós vamos chamar de cariograma, certo? Vamos ver agora sobre o cariótipo humano. O cariótipo nada mais é que um conjunto de características morfológicas, né, dos cromossomos de uma célula. No caso da nossa espécie, né, os homens e as mulheres, os cromossomos eles são iguais quanto a 22 pares. Porém, o 23º é diferente, são justamente os cromossomos sexuais. Está aqui o cariótipo da mulher, né, 22 autossomos, mais XX, ou 46XX. No caso do cariótipo do homem, também os 22 autossômicos, mas os cromossomos sexuais são diferentes, no caso o X e o Y. Né? Os cromossomos humanos podem ser identificados por meio de faixas, né? Quando são observados por meio de uma preparação citológica. Observem aqui que eles podem ser identificados por faixas. Aqui nós temos um cariótipo humano. Perceba a diferença aqui do cromossomo sexual, X e Y, certo? E aí nós chegamos, né, à última parte do nosso assunto, mas nós vamos falar de alterações cromossômicas na espécie humana. Né, os desvios em relação ao cariótipo normal é o que nós vamos chamar de aberrações cromossômicas, né, que podem causar grandes transtornos ao funcionamento celular e podem resultar em graves doenças e mesmo até na morte. Né? Nós vamos ter dois tipos, as alterações cromossômicas numéricas, onde a alteração do número de cromossomos, por exemplo, na nossa espécie, que é o número correto é 46, podem ter casos de 47, pode ter casos de 45. E nós vamos ter as alterações cromossômicas estruturais, né, em que há um número correto de cromossomos, mas há algum dano, quebras de ponto de hidrogênio, trocas de bases nitrogenadas ou troca de um trecho completo, né, do DNA. Então, isso são alterações cromossômicas estruturais. A primeira delas, né, dessas aberrações, é a síndrome de Down, bastante conhecida, né, trissomia do cromossomo 21. O que quer dizer isso? Quer dizer que aonde era para ter apenas um par de cromossomos 21, nós vamos ter 3. Como está sendo mostrado aqui no exemplo. Né? As pessoas com essa anomalia sobrevivem, mas apresentam retardo mental acentuado. Aqui era para ter apenas 20, no 21 era para ter apenas 2, mas nós vamos ter 3 cromossomos. Né? Bastante característica a síndrome de Down. Síndrome de Turner é uma monossomia do cromossomo sexual X, né? E essa síndrome ela atinge as mulheres. Resultado: baixa estatura, problema no desenvolvimento dos órgãos genitais, né? Justamente pela ausência desse cromossomo X, infertilidade, retardo mental leve e uma característica peculiar que é o pescoço alado, aqui mostrando justamente a ausência de um cromossomo X, e aí mostrando a foto de uma mulher com síndrome de Turner. A síndrome de Klinefelter, né, uma alteração cromossômica numérica em que há uma trissomia dos cromossomos sexuais, lembrando que lá na síndrome de Down é uma trissomia de cromossomos autossômicos, aqui uma trissomia de cromossomos sexuais e ocorre em homens, né, sendo que essa trissomia são nos cromossomos sexuais, então nós vamos ter 2X e 1Y, quando o normal era ter apenas um X. Consequências: problema no desenvolvimento dos órgãos genitais, infertilidade, retardo mental leve. Então, a trissomia do cromossomo X, mostrando justamente aqui um homem com síndrome de Klinefelter, né? Calvície, tendência a crescer
menos pelos, desenvolvimento dos seios, pelos púbicos femininos, né, testículos reduzidos, que causam geralmente infertilidade, braços e pernas compridos, né, ancas alargadas formando uma cintura, ombros estreitos, fraco crescimento de barba.